Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma das nossas aulas de sociologia. Aqui eu vou abordar conteúdos que a gente já viu, né, antes da greve, antes da pandemia, mas eu vou retomar alguns pontos importantes, porque esses pontos eles vão ser necessários para a gente compreender as nossas próximas matérias, né? Então a gente vai retomar sobre o debate sobre os tipos de conhecimento. E aí a gente chega no primeiro ponto. O que é conhecimento? Conhecimento, gente, é toda compreensão e prática adquirida cuja memória e transmissão permitem lidar com as tarefas do dia a dia. O que isso significa? Né? Que todos nós produzimos conhecimento. Esse conhecimento ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo do conhecimento? Permitir que a gente sobreviva, que a gente exerça atividades, produza reflexões sobre a nossa realidade. Outro ponto importante para saber sobre o conhecimento, né? Ele é transmitido de geração em geração. Então, o que a gente sabe agora, né, faz parte de saberes acumulados pelas gerações anteriores à nossa, tá certo? Todos os seres humanos, até aquelas pessoas mais burrinhas, são produtoras de conhecimento, porque o conhecimento é uma característica do ser humano, da mente humana. A forma de produzir o conhecimento, o que valida o conhecimento, é um debate da epistemologia. Vocês vão ver isso mais à frente na filosofia, então eu não vou aprofundar sobre isso, tá certo? O que a gente vai falar aqui é sobre os tipos de conhecimento. O que são os tipos de conhecimento? Para produzir explicação sobre as coisas, a gente pode usar das mais diversas estratégias. A gente pode fazer pesquisa, a gente pode explicar alguma coisa pelo viés religioso, né, a partir daquilo que a gente aprendeu com o padre, com o nosso pastor. A gente também pode explicar as coisas a partir das nossas experiências. Então, a forma de produzir esse tipo de conhecimento, ela vai variar, tá certo? E de acordo com essa variação, a gente vai ter um tipo de conhecimento. E esse debate sobre o conhecimento é muito importante para a sociologia, porque a sociologia vai tratar de coisas, né, que a gente está muito familiarizado. Só que, né, a forma como esse conhecimento é produzido, ela é diferente, tá certo? Então, é necessário a gente ter essa noção das formas de produzir o conhecimento, porque dependendo do caminho que você segue, você vai ter diferentes explicações sobre determinados fenômenos. Vamos para o conhecimento teológico ou religioso, né? Que é aquele conhecimento que a gente aprende na igreja, basicamente, né? Nós, cristãos, consultamos a Bíblia para ter esse acesso a esse tipo de conhecimento, né? Ele também é transmitido pelo pastor, pelo padre, pela nossa família, tá certo? A religião é um conhecimento que é sustentado pela crença na existência de uma realidade exterior, mágica, superior a nós, que influencia e explica a realidade social, tá certo? Então, ela é baseada em proposições sagradas e sobrenaturais. Por isso é considerado infalível, indiscutível e não passível de revisão pela experiência. Aquilo que eu já falei com vocês em algumas aulas. Por exemplo, se você chega para um padre ou para um pastor e pergunta o que vai acontecer depois que eu morrer, o que provavelmente ele vai falar? Né? Você vai para o céu, vai para o inferno, ou vai ficar esperando Jesus voltar para ir para algum desses lugares. Né? Tem como a gente provar? Tem uma prova concreta? Né? Não tem, mas a gente acredita porque a gente tem fé. Tá certo? Ou a questão dos milagres. Muitos milagres a gente não consegue explicar, nem cientificamente, né? A gente acredita naquilo porque a gente tem fé. E por ser um conhecimento que tem por base uma realidade exterior, uma realidade divina, uma realidade mágica, a gente não questiona, tá certo? Então, o conhecimento religioso, ele é considerado infalível, indiscutível e não passível de revisão. Ou seja, ninguém hoje em dia pega a Bíblia e fala, vamos rever aqui a Bíblia e ver se tem alguma coisa que está escrito meio errado, que a gente percebeu que não dá certo. Não existe isso, né? Os escritos bíblicos, eles são os mesmos já tem um tempão, né? Então, é um conhecimento que não há uma revisão, tá certo? Para ver se está errado ou está certo. A gente acredita porque a gente tem fé, certo? E a religião, gente, as religiões no geral, elas sempre vão explicar a origem, o destino e a forma de se comportar no mundo, né? Outro exemplo que eu sempre dou para vocês. Por exemplo,
Quem nunca estava assistindo a televisão e viu a avó falar assim, nossa senhora, tá faltando Jesus nesse pessoal que está cometendo, às vezes vendo o jornal, né? Vendo lá as notificações de crime. Muitas vezes as nossas avós, as nossas mães falam, nossa, tá faltando Jesus no coração dessas pessoas. Isso aí é uma forma de explicar, né? Dar uma explicação religiosa, metafísica para um fenômeno, né? E não buscar no próprio comportamento humano as razões daquelas ações, tá certo? Vamos para o próximo tipo de conhecimento, que é o conhecimento tácito, ou conhecimento do senso comum, ou conhecimento vulgar, né? Que são esses 3 nomes que o senso comum também recebe. O conhecimento do senso comum, gente, é aquele conhecimento baseado nas nossas experiências, nas nossas opiniões, nas nossas práticas do dia a dia, né? Basicamente é aquele saber que a gente produz baseado nas nossas experiências. Vivenciei uma coisa. Vou dar um exemplo. Estou na cozinha. Coloquei uma panela para esquentar. Sem querer eu encosto na panela. O que eu percebo a partir daquela experiência? Olha, encostar a mão numa panela quente queima, né? Então, a partir de uma experiência, eu produzi uma explicação para aquilo que eu vivenciei, que é a dor de ser queimado, tá certo? Então, esse conhecimento do senso comum é o conhecimento mais utilizado nas nossas vivências, no nosso dia a dia, né? Desde atravessar uma rua, fritar um ovo, aquelas crendices populares que a gente ouve a nossa avó, a nossa mãe falando, aqueles chazinhos que a gente sabe que às vezes resolve alguns problemas. Todo esse tipo de conhecimento é conhecimento do senso comum. Por que esse conhecimento Por que é um conhecimento do senso comum? Porque ele vai permitir a gente lidar com as coisas do dia a dia, né? Como eu já falei com vocês em outras oportunidades. Alguém, quando vai tomar lá um chá de camomila, fica pensando, nossa, qual que é o princípio farmacológico que tem na camomila que faz com que ela aumente o sono, por exemplo? A gente não sabe, né? Baseado nas experiências, baseado naquilo que a gente aprendeu com a nossa mãe, com a nossa avó, a gente aciona esse conhecimento para lidar com alguma situação, que é a insônia, né? No caso da camomila. Então, o conhecimento do senso comum, muitas vezes, ele não necessariamente é um conhecimento que você tem uma comprobabilidade, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala assim, todo político é corrupto, né? Todo político não presta. Mas será que todo político não presta? Será que não existe um político no mundo que não faz uma coisa certa, que é bom para todo mundo, né? Ou, por exemplo, um dia você vestiu determinada roupa e teve o azar, sei lá, de acontecer uma situação ruim. E aí você coloca na sua cabeça que toda vez que você vestir aquela roupa, você vai ter azar ou vai acontecer alguma coisa ruim, né? Isso aí é senso comum. Você está dando uma explicação para uma situação que você vivenciou a partir da sua experiência, né? Mas não necessariamente, né? Não existe uma regra, não dá para generalizar que toda vez que você vestir aquela roupa, algo ruim vai acontecer, tá certo? Então, o senso comum é um conhecimento que ele permite, ele é útil, ele é muito útil, né, no nosso dia a dia, mas não necessariamente tem uma base de validação que sustenta. Não é um conhecimento criterioso. Você não fica investigando vários casos para produzir uma explicação, né? Você explica determinado fenômeno, determinada situação a partir daquela experiência que você teve, tá certo? E aí aqui eu coloquei várias crenças. Ao longo do slide eu também coloquei algumas charges. Prestem atenção nas charges, porque elas provocam muitas reflexões sobre esse tipo de conhecimento. Vamos ver essa daí. Senso comum. Os meninos estão dentro de um monstro, que é o senso comum, falando com o outro. Para que ficar aí fora, que dentro é tão mais quentinho? Né? Não sei se vocês já viram isso na filosofia, do mito da caverna. Que o Platão falava assim, que as pessoas que não buscavam conhecimento, elas ficavam na caverna, né? Elas ficavam no escuro. Por quê? Muitas vezes o senso comum é um conhecimento que a gente aprende, né? Ao longo da nossa experiência. Mas muitas vezes ele vem recheado de preconceitos, de estereótipos que não correspondem de fato com a realidade. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela frase, mulher no volante, perigo constante, né? Isso aí, gente, é senso comum. Será que todas as mulheres dirigem mal? Será que todos os homens dirigem super bem?
né? Não dá pra gente fazer uma generalização. Existem pessoas que dirigem bem e tem outras pessoas que não dirigem bem, né? Não é o gênero que vai determinar se dirige bem ou não. Então, o senso comum é um conhecimento útil, superutilizado. Entretanto, a crítica ao senso comum é que muitas vezes ele vai reforçar preconceitos e estereótipos negativos. Aí eu coloquei algumas características do senso comum. Senso comum é um saber assistemático. O que significa um saber assistemático? É um saber desorganizado, né? Você não segue critérios critérios metodológicos de explicação, né? Você não segue um passo a passo para explicar determinada coisa, bagunça. Na experiência acontece, na experiência você produz a explicação, tá certo? Outra coisa importante sobre o senso comum, ele é impreciso, tá? Às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Outra característica é superficial. O senso comum ele não aprofunda nas questões, né? Ele não fica questionando, será que isso aqui está certo mesmo? Não, né? Você tem ali a experiência, você produz uma explicação, aplica aquilo. Não fica refletindo, mas será que isso pode dar errado em outra situação? Não existe isso, certo? Subjetivo, né, que também é outra característica do senso comum. Subjetividade, gente, corresponde àquela dimensão dos nossos valores, das nossas crenças pessoais, que tem a ver com a nossa vivência, com o nosso meio social, tá certo? Então, tem a ver com aquilo que eu acredito, né? E que aquilo que eu acredito é baseado nos meus valores. Não necessariamente os meus valores são os valores de todo mundo, certo? Beleza. Então, vamos para o próximo conhecimento e, para a gente, o mais importante, que é o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico, pessoal? Conhecimento científico é aquele conhecimento cujas explicações elas são baseadas, né, na execução de um critério rigoroso de investigação. Ou seja, para você produzir uma explicação científica sobre alguma coisa, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que seguir um passo a passo, você tem que seguir um passo a passo da investigação científica. Tá certo? Ou seja, você não produz esse conhecimento do nada, de uma hora para outra, né? Você tem que procurar todas as possibilidades de explicações, né, sobre determinados fenômenos e investigar se essas possibilidades de investigações, nas quais a gente vai chamar de hipóteses, de fato correspondem à realidade empírica, né? De fato corresponde àquilo que está ali, né, na realidade mesmo. Então, é um conhecimento que é baseado em regras e critérios sistemáticos de investigação e verificação. Essa parte da verificação é super importante, pessoal, porque o conhecimento científico, ele necessita ser verificado, né? Ele necessita que você teste e comprove que, de fato, aquela explicação que você deu está ali, tá ok? Envolve descrição, interpretação, explicação, a partir de um fluxo contínuo entre realidade e teoria, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar aqui. Não. Ao contrário do senso comum, né, a ciência ela é um conhecimento mais objetivo. O que isso significa? Né? Quando você vai fazer uma pesquisa científica, você deixa seus valores, as suas crenças pessoais de lado para você fazer essa investigação que você se propõe. Por exemplo, sou uma mulher evangélica e sou cientista, sou bióloga. Estou lá pesquisando células-tronco, né? A religião, no geral cristã, fala contra as células-tronco. Eu acho que o argumento utilizado é que a célula-tronco infringe algum princípio religioso. Sou uma pessoa evangélica que faço esse tipo de pesquisa, né? Objetivamente, né, eu tenho que deixar essas crenças que eu tenho de ser evangélica, de seguir a Bíblia, para fazer uma pesquisa de forma objetiva, né? Você pensar, eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Porque se eu for subjetiva, eu não vou nem fazer essa pesquisa, porque a minha religião não permite. Então, a objetividade não significa que você concorda com uma coisa, tá ok? Mas para você analisar aquela coisa, você tem que afastar seus valores e tem que ter um olhar neutro em relação à realidade, beleza? Outro ponto importante sobre o conhecimento científico,
né, a busca pela universalidade, a busca por generalização, né? A ideia do conhecimento científico é que você possa generalizar, você pode, aquela regra que você cria, você quer aplicá-la em várias situações. Por exemplo, para a gente pensar nessa questão da universalidade. Vocês concordam comigo que se a gente pegar 100 ml de água, colocar num potinho, colocar na geladeira, quando chegar a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Na sua geladeira, o que vai acontecer com essa água? Né? Vai virar gelo, certo? Na minha casa também. Então, aqui a gente tem uma regra que é universal, né? Ela tem uma generalidade. Então, ela é aceita por todo mundo, certo? Todas as vezes que a água chega a 0 graus Celsius, né, a gente vai ter o congelamento dessa água, tá certo? Então, isso é uma outra característica do conhecimento científico. A questão de teste, né, é necessário que haja teste para a gente confirmar aquela teoria que a gente está explicando, aquela situação que a gente está explicando. E aí eu coloquei um fluxograma da pesquisa científica, né? E aí, no nosso caso, eu estou pensando na sociologia. Qual que é o passo a passo que um pesquisador ele tem que seguir, não só nas ciências sociais, né? Não só na sociologia, mas na química, biologia, física? Qual que é o passo a passo para a gente produzir uma explicação científica para alguma coisa? Primeiro ponto, a gente tem a realidade empírica. O que é realidade empírica? É realidade, são as situações cotidianas, né? A nossa vida, o nosso dia a dia, as experiências que a gente vive. E aí, nessa realidade, a gente identifica um problema, uma questão, algo que a gente busca uma explicação, né? Para solucionar, para resolver. E aí, a partir disso, o meu problema nesse caso aqui, violência urbana. Mas a gente vai falar sobre desigualdade social, por exemplo. Eu quero tentar explicar o porquê que existe tanta desigualdade social. Por que algumas pessoas têm mais grana e por que outras pessoas têm menos grana. E aí, eu vou para os fatos, né? Eu começo a analisar a realidade, eu começo a ler sobre o assunto. Igual eu falei com vocês, uma fonte muito legal para a gente pesquisar, né, leituras, teorias, é o Google Acadêmico. Você digita lá no Google, Google Acadêmico, e nesse Google Acadêmico você digita o assunto que você quer pesquisar. No meu caso, desigualdades sociais. Beleza, leio um monte de coisa. Li. E a partir dessas leituras, eu começo a pensar, olha só, vários artigos que eu estou lendo falam que a desigualdade social está relacionado ao acesso à educação. Então, eu vou criar uma hipótese explicativa para isso. Qual que é a minha hipótese? O acesso à educação permite que as pessoas tenham a possibilidade de ter uma renda maior. Então, a minha hipótese é essa. Olha, existe muita desigualdade social porque tem uma galera aí que não está conseguindo estudar. E se você não estuda, você não tem acesso a um salário melhor. Vocês concordam comigo? A partir dessa hipótese, a hipótese, na verdade, gente, é uma possível explicação, tá certo? A partir dessa hipótese, eu vou para o teste de hipótese. Eu vou ver se aquilo que eu estou lá falando, de fato, corresponde à realidade, né? E aí eu fico lá analisando. Vamos ver aqui o salário da galera que estudou. Vamos ver o salário da galera que não estudou. Por que uma galera estudou? Por que outra galera não estudou? A partir desse teste de hipótese, eu vejo se a minha hipótese, de fato, corresponde à realidade ou não, né? E aí eu percebo o quê? Né? Vamos supor que eu testei, analisei, fui nas firmas, olhei o salário de quem estudou, olhei o salário de quem não estudou e tentei comparar lá. A partir desse teste de hipótese, eu vejo se a minha hipótese está correta ou não. E a partir disso, né, eu crio uma teoria explicativa. O que é uma teoria explicativa, gente? É um conjunto de conceitos, é um texto, né, que vai tentar explicar o porquê, né, que aquele problema que eu identifiquei, aquela hipótese que eu construí para explicar, né, por que eu vou tentar fazer uma conexão entre problema, né, possível explicação e vou tentar desenvolver isso daí. E aí eu vou ter a criação das teorias explicativas. Geralmente, nas teorias explicativas, elas vão ter leis gerais, né, aquelas que vão explicar a regularidade que os fenômenos acontecem.
E aí, qual que é a lei geral que eu percebo? Educação e renda são fenômenos correlacionados. Quanto maior o nível educacional, maior a renda da pessoa, tá certo? Então, eu tenho uma lei geral. Geralmente, isso vai acontecer. Vamos dar outro exemplo de leis gerais? Percebam aquele exemplo da água que eu dei para vocês, né? A água, quando ela chega a 0 graus Celsius, ela vai congelar. Isso aí é uma lei geral. Se eu pego esse mesmo potinho de água, coloco numa panela, fervo ele a 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa água ela vai evaporar, né? Isso aí é uma lei geral, não varia, tá certo? E vamos supor que a hipótese que eu construí para explicar esse problema está errada. Aí eu volto lá na hipótese explicativa, leio mais sobre o assunto e produzo outra explicação possível. Faço o teste de hipótese, se for confirmada, eu crio minha teoria e busco as leis gerais que vão estar contidas nessas teorias, tá certo? Então, vocês percebem, o que eu quero que vocês percebam? Que a forma de produzir explicação, ela não é a ciência ela não é um conhecimento instantâneo. Ela não é produzida do nada, ela não é produzida a partir da minha opinião, ela não é produzida a partir de um artigo que eu leio numa revista, né? Ela não é produzida a partir de uma mensagem falsa que rola no WhatsApp. A ciência ela é um fluxo constante entre realidade, teste de hipótese e realidade. Né? Você vê a realidade, você identifica um problema, você cria uma hipótese explicativa, você vê se essa hipótese explicativa ela de fato corresponde à realidade, né? E a partir disso aí você constrói a sua teoria que vai explicar determinados fenômenos, tá certo? É por isso que a gente fala que a ciência é um conhecimento baseado em critérios sistemáticos de investigação, porque para você chegar lá nas leis gerais, né, nas teorias, você tem que seguir todo um passo a passo. Tá certo? Tem que seguir os critérios de investigação. Então, o que vocês percebem? É que as formas de produzir explicações, elas são diferentes. Significa que um conhecimento é melhor que o outro? Não, muito pelo contrário, né? Os conhecimentos, eles são diferentes. E a cada momento da nossa vida, a gente aciona um tipo de conhecimento. Por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Embora a gente acredite muito em Deus, a gente tem que ter a noção que temos que ficar em casa para evitar a propagação do vírus, né? Ou, por exemplo, eu acredito muito em Deus, mas aí eu vou para o meio da rua e vou ficar esperando um carro me acertar porque eu acredito em Deus? Não, né? A gente tem, então, a gente tem várias situações e em cada situação que a gente vivencia, a gente aciona determinado tipo de conhecimento. O que importa para a gente entender é a forma pela qual esses conhecimentos são produzidos, tá certo? Fiz aqui um passo a passo explicativo, depois vocês leiam. E aí a gente chega num outro ponto muito importante para a sociologia, que é o senso comum versus o conhecimento científico, né? Porque muitas vezes a gente, igual eu falei, a gente vai ver coisas que tratam dos seres humanos. E por se tratar dos seres humanos, muitas vezes a gente tem opiniões diferentes, divergentes. Só que é muito importante que a gente entenda que a sociologia é um conhecimento científico. Então, ela vai seguir esses critérios sistemáticos de investigação, ao contrário do senso comum, que é um conhecimento mais instantâneo, tá certo? Então, muitas vezes, gente, a sociologia ela não é oposta ao senso comum, mas a sociologia vai estudar também o senso comum e a forma pela qual as pessoas se apropriam desse tipo de conhecimento para lidar com as situações cotidianas, tá certo? Então, são conhecimentos complementares, tá certo, pessoal? E é isso. O último slide que a gente tem é um videozinho explicando como o conhecimento científico é produzido, mas é basicamente isso que eu quero que vocês entendam. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.